todos, namastê, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras. E dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante interessante, bastante misterioso, né? Que é o segredo das pirâmides. Eu vou contar uma história muito interessante para vocês quanto à relação das pirâmides e tudo mais. Então, essas questões místicas, né? Elas sempre ficaram assim relegadas a uma discussão. É verdade, não é? A pirâmide funciona, não funciona? Tem segredos, tem energia das pirâmides e tudo mais. Esse debate todo. E eu lembro que eu fiz uma experiência com meus alunos. Eu era professor de física do Colégio do Ângulo, em Ribeirão Preto, né, na década de 80. E o diretor do colégio, né, falou assim para mim, ele gostava muito de mim, do meu trabalho, minhas ideias malucas, né? Ele falava assim: Laércio, eu vou fazer o seguinte, nós vamos pegar 40 dos melhores alunos do colégio e no período da tarde, nós vamos montar aquilo que você quer, que você pediu para mim. Nós vamos montar um sistema de educação, de ensino de ciências, ensino de física, de ciências, tá? E você faz o que você quiser. Nós damos total apoio para você e tal. Falei, beleza, é o jeito que eu gosto. Então, eles me deram 40, selecionaram 40 dos melhores alunos. Esses alunos se inscreveram e eu ia dar ciências geral, prática de ciências. Ok? Então eu saía com as pessoas do colégio, com o bando inteiro, ia para a cidade, ia para o mato, ia para o campo, nós ia fazer medida de astronomia, medida do posicionamento do sol, sabe? Tentando ensinar as pessoas a discutirem isso, né? Eu chegava para as pessoas, prove que a Terra é redonda. Falei, quando que vocês estão há 5.000 anos atrás? Como é que você vai convencer aqueles caras lá que a Terra é redonda? Ô menino, você veio visitar nós. Você está entendendo? Então, todas essas discussões, né? Prova que a Terra gira. É difícil, não é uma coisa tão simples, né? Então, hoje, por mais que isso, mas se você está naquele antigo, então a gente ia discutir com os alunos, né? Media a aceleração da experiência de Galileu, subia lá no prédio, soltava o negócio, fazia mesmo, subia lá num prédio de 20 andar, o neguinho, sorta aí a pedra, pá, media o cronômetro, no chão. Brincava, e a experiência prática para eles. E uma das experiências que eu propus para os alunos foi exatamente fazer um teste científico. Vou ensinar um método científico. O que é um método científico? Então, eu propus aos alunos que nós íamos investigar as pirâmides. Íamos investigar as pirâmides. Então, o que eu fiz? Eu propus aos alunos o seguinte. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse grupo aqui, dividir em grupos. Esse grupo aqui vai fazer uma pirâmide de cobre. Cobre, ou seja, você vai fazer vários tamanhos. Uma grande, uma média, uma pequena e uma pequititica. Você vai fazer uma pirâmide de aço. Você vai fazer uma pirâmide de madeira. Você está entendendo? Vários materiais diferentes, de tamanhos diferentes. E a partir daí, então, nós íamos fazer medidas. Eu ensinava, vocês vão fazer uma tabela, né? Todo o método científico. Vamos ver se a pirâmide funciona ou se ela é uma charlatanice. Então, você faz uma tabela, medida e medida, certo? Você faz toda a tabela, você vai tirar as medidas, né? Primeiro, o teste da conservação de alimentos. Será que a pirâmide mumifica, conserva as coisas? E o segredo, né, é colocar, depois a gente vai conversar aí, né, tal, está lá a pirâmide, as proporções exatas da famosa grande pirâmide de Gizeh, no Planalto de Gizeh, né, a pirâmide de Quéops, né, batizada com o nome de rei Quéops, mas não tem nada a ver com Quéops, porque a gente vai tentar discutir isso. Quem construiu a grande pirâmide? E aí o aluno pegava maçã, nós falamos assim, o técnico é o seguinte, você vai pegar uma maçã, primeiro teste, você vai cortá-la no meio, porque tem que ser a mesma maçã, não pode ser duas maçãs diferentes.
Uma você deixa ao lado da pirâmide, uma metade, e a outra você coloca exatamente no baricentro da pirâmide, que é exatamente a altura onde está a Câmara do Rei, lá na grande pirâmide, que é 1/3 da base, né, da altura, né? Aquela fórmula de 1/3 da altura, que é o baricentro da pirâmide. E aí os alunos começaram a fazer medidas com um monte de coisas, com um monte de materiais, e com vários tipos de pirâmide, certo? Pirâmide de madeira, pirâmide de cobre, pirâmide de aço, assim por diante. E realmente, cientificamente medindo, nós chegamos à conclusão que, é muito diferente, cara. Se você deixar um pedaço de maçã fora da pirâmide e um pedaço de maçã dentro da pirâmide, aqui que está fora da pirâmide apodrece muito mais rápido do que a que está embaixo da pirâmide. E a de maior eficiência é a pirâmide de cobre. Nós não conseguimos fazer um teste com pirâmide de pedra, certo? Mas você teria que construir uma pirâmide e tal, né? Com o tempo, eu vou fazer aqui, no nosso espaço aqui holístico, assim que nós tivermos as condições financeiras necessárias para tal, nós vamos construir aqui uma câmara de cura. Câmara de cura. E essa câmara de cura vai ser em formato da grande pirâmide. Ok? E nós vamos estabelecer exatamente o ponto-chave da câmara de cura é no baricentro. Nós vamos fazer a câmara. E vamos fazer de pedra. E aí nós vamos fazer todo o pessoal que vai aplicar reiki, fazer massagem, fazer cromoterapia, todas as técnicas de cura, nós vamos realizar dentro dessa construção. Ok? Vai ser um dos nossos trabalhos, um dos objetivos. E todo atendimento aqui será gratuito. Todo atendimento terapêutico será voluntário, das pessoas que serão voluntárias, e gratuito para as pessoas que vierem receber. É uma das nossas intenções. Tá? E nós vamos construir uma pirâmide especial para a câmara de contato. Câmara de contato. Eu vou falar sobre isso ainda nessa palestra. Mas, para iniciar... então nós fizemos essa pesquisa científica com os meus alunos. Aí, recentemente, vocês conhecem a Discovery Channel, o canal Discovery, tem um programa lá chamado Mythbusters, Caçadores de Mitos, certo? E exatamente eles foram, num dos programas, estudar as pirâmides. Vamos ver se funciona. E não é que eles chegaram à conclusão que realmente tem algo estranho nas pirâmides? E eles fazem tudo científico, eles testam tudo, né? Ontem eu vi uma coisa que eu achei fantástica, eu não conhecia isso. Eu achei uma das coisas mais fantásticas que eu vi, que é realizar a força de atrito. Pega 2 listas telefônicas, presta bem atenção, olha que louco. Pega 2 listas telefônicas e aí você vai intercalar uma página na uma folha na outra. Vai fazendo isso, certo? É um puta de um trabalho, porque tem 800 páginas, né? Quase 1000 páginas. Aí quando você juntou essas 2 listas telefônicas, intercalou uma folha na outra, ninguém separa mais. Se você pegar de um lado da folha e tentar puxar, você não separa nunca mais. E aí eles parafusaram uma presilha aqui, certo? Nem carro, juntou 2 carros, não conseguia separar. Você não tem noção. Os caras faziam cabo de guerra, e não tinha nada entre uma folha e outra grudando. Não tinha cola, não tinha nada, certo? Só o atrito entre as folhas. Não separa. É muito louco, saca? Muito louco, muito louco, muito louco. Porque é uma somatória de forças de atrito, né? E não rasga também, ela não rasga. É um absurdo, é uma experiência que você fala, pô, que louco, né? Entendeu? Muito interessante. Fazer isso com os alunos, fazer numa escola, sabe? Entendeu? E esses caçadores de mitos fizeram isso. Então eles fizeram também esse estudo com as pirâmides. E também fizeram vários materiais, vários tamanhos, colocaram coisas. Eles viram. Uma das coisas que não funcionou, que eu sei que no Mythbusters não funcionou, é aquela história de colocar uma gilete usada embaixo da pirâmide para ela afiar o corte. Não, isso não deu certo, isso, mito detonado. Mas a conservação do alimento foi uma coisa absurda. Eles detectaram no Mythbusters que não, realmente alguma coisa estranha tem. Né? Então é isso. Então vamos tentar entender qual é esse segredo
o que realmente tem e o que se sabe sobre isso. Eu lembro uma vez que eu fui num congresso internacional de parapsicologia, o tema é em Brasília, foi. Lá no congresso, cara, aquele teatro enorme que tem em Brasília, lá para aquele lugar lá cabe 5.000 pessoas, é um negócio absurdo e grande. E era Congresso Internacional de Parapsicologia, Espiritualidade, Ufologia, uma mistura. E eu lembro que eu fui assistir, teve um grupo que foi apresentar trabalho sobre pirâmide. Cara, era uma briga, era uma discussão. Um grupo, presta atenção, um grupo dizia que se você sentar e meditar embaixo da pirâmide, você vai se iluminar muito mais rápido. Outro grupo, no mesmo congresso, dizia, não, existe um raio verde que vai mumificar o seu cérebro. Você não pode meditar embaixo da pirâmide, é o maior perigo. E aí ficava aquela discussão. E o povo que estava lá, mais ignorante, o que eu faço? Vou para cá ou para lá? Ou seja, na verdade, os segredos ainda são indecifráveis. Sabe, os experimentos são feitos, mas certeza absoluta do que realmente, qual o mecanismo que está aí. Eu vou lançar umas hipóteses muito loucas aí, tá? Eu vou lançar hipóteses. Sabe o que são hipóteses? Hipóteses são ideias, são caminhos para um raciocínio. E aí vocês vão ver se tem certa lógica. As hipóteses, com o tempo, elas podem ser confirmadas ou não. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, para que a gente possa entender, né? A pergunta crucial é o segredo das pirâmides. Então, as pirâmides, na verdade, o grande mito surge com a grande pirâmide de Quéops, no Planalto de Gizé, no Egito. Ok? Então, a chamada grande pirâmide, uma pirâmide gigantesca, com uma base com mais de 100 metros de comprimento, uma pirâmide gigantesca. Entendeu? Construída nas suas proporções, blocos gigantescos de pedra, aquela coisa toda. Então, a coisa funcional é o seguinte: por que alguém iria construir uma pirâmide gigantesca, mas gigantesca mesmo, né? Essas são as perguntas. Com 4 bases. E colocar a 2/3 da base uma câmara, que é chamada Câmara do Rei, porque tem Câmara do Rei, Câmara da Rainha, tal, umas coisas todas, né? E corredores muito pequenos, estreitos, que chegam até esses locais, tem corredor ascendente, tem vários corredores assim. E você entra na Câmara do Rei e você não consegue ficar em pé na Câmara do Rei porque ela é muito baixa. Imagine como se fosse construída por uma raça de seres pequenos, que não fosse tão grande quanto a gente. Ou o que fosse, qual a utilidade de um monte de pedra para você fazer só um buraco útil lá dentro? E exatamente neste ponto que nós chamamos de baricentro, que toda pirâmide, né, ela tem a altura dela, ok? H. Existe um ponto aqui na pirâmide, chamado baricentro da pirâmide, que é, o baricentro da pirâmide é 1/3 de H. Medindo a partir da base da pirâmide. Ok? Então, nesta posição que está localizada o centro energético da pirâmide de concentração de forças. Tá? Muito bem. A pergunta crucial é: quem construiu essa pirâmide? Foram os egípcios? Um povo que povoou aquela região ali por volta de 3.000 a.C., né, 2.500, 1.000 anos, aquela região toda ali. E, na verdade, existiu um rei chamado Rei Quéops. A ciência convencional, a nossa história convencional, ela diz que foi o Rei Quéops, no reinado, que construiu essa pirâmide.
Mas os grandes cientistas já fizeram cálculos sofisticados, muitos foram lá, dizendo que as pedras são enormes. Para você transportar essas pedras da única pedreira que tínhamos na proximidade, que ficava a quilômetros de distância, trazer essas pedras e colocá-las nestas posições, você precisaria ter um exército de não sei quantos mil homens, trabalhando 24 horas por dia durante mais de 100 anos, para você poder construir. Então, numa única geração de um rei, isso não seria possível. E depois, como que você vai incentivar pessoas a trabalhar intensamente para fazer um monte de pedra sem um motivo, para fazer um túmulo para um rei? Apenas um túmulo para um rei. É muito desperdício de dinheiro, de matéria, de tempo, de energia, simplesmente para o ego de um rei após a morte. Porque se o cara tivesse um conhecimento religioso, espiritual profundo, que na verdade muitos egípcios não tinham, né? Para que essa bobagem toda, né? Seu corpo vai apodrecer, tal, o lance é a alma, é o espírito. Né? Você vê muitos falsos conhecimentos espirituais do Egito por parte dos reis, né? No Vale dos Reis, quando o cara faz aquela tumba, né? Bota até escravos vivos lá, né? Junto toda a riqueza, achando que o cara vai usar isso aí do outro lado da vida. Né? Aí ele vai para um umbral, ele vê o que é bom para tosse. Né? Chega lá, não só tem conflito com você, todos os inimigos dele estão lá esperando para enforcar ele. Que é o que geralmente acontece. Quando um cara desse morre, é um cara que tem milhões de inimigos, milhares de inimigos, pessoas que odeiam ele. Você está entendendo? Então esse indivíduo cai nesse confronto. De tudo aquilo que ele plantou em vida. E colhe até após a morte isso. Isso é umbral. Umbral é o plano dos conflitos, daquilo que você plantou, daquilo que você semeou em vida. Se você semeou o ódio, o conflito, você colhe isso, mesmo que não seja nessa vida, mas após. Vocês viram no filme Nosso Lar, né? Aquela região onde as pessoas ficam em conflito, brigando, caçando um ao outro, vivendo o seu ódio, alimentando o seu ódio. Tá? Então, vamos tentar entender. Então, nós percebemos que não é possível, historicamente meio inviável, né, que um rei com aquelas capacidades tecnológicas da época pudesse transportar, construir um objeto desse sem sentido. Então eu vou tentar colocar uma outra tese para vocês. A tese é ligada que estas pirâmides, na verdade, elas têm cerca de mais de 10 mil anos de idade. Cientistas japoneses fizeram testes sofisticados com as pirâmides, né? E verificaram que ela tem mais de 10 mil anos de idade. Se ela tem mais de 10 mil anos de idade, quem então a construiu? Porque a nossa história convencional diz que há 10 mil anos atrás era a idade da pedra, não existia nada nesse planeta. Muito pouca civilização. Primeiro, os primórdios da nossa civilização começam com os sumérios e com os babilônios, lá naquela região da Mesopotâmia, né? Há 3 mil anos antes de Cristo. Antes, não tem nada na Terra. Não tem civilização nenhuma. Essa é a nossa história. Os primeiros povos organizados que existiam, né, depois aqueles homens das cavernas, aquelas coisas totalmente desorganizadas, sem tecnologia, sem estrutura, nem falar os caras falavam, nem linguagem eles tinham, muito menos escrita. Entendeu? O que acontece é que essas pirâmides foram construídas há 10 mil anos atrás por um outro povo, por uma outra ciência, por uma outra tecnologia avançada, e aquilo ficou, após a passagem dessa civilização, que eu vou tentar explicar porquê, onde foi essa civilização, e os egípcios chegam naquela região, está lá o negócio. Aí, o que eles fazem? Só vão pichar a pirâmide. Picha a pirâmide com aerógrafo, tal, aquela coisa toda. São pichadores de construções antigas. Okay? Botando os hierógrafos chineses, as escritas egípcias, né, dentro da coisa em si. Mas mesmo eles não sabiam para que servia aquele treco. Era um elefante branco lá. Então, eu vou colocar a ideia para vocês de quem, na verdade, construiu as pirâmides. Então, para isso, vocês teriam que conhecer e assistir com profundidade, eu ler o meu livro chamado
Projeto Terra. Para saber exatamente o que aconteceu lá atrás na nossa civilização. A civilização Atlante. Esse é o segredo. Muito bem. Então vamos tentar entender essa famosa civilização que viveu aqui na Terra há mais de 12 mil anos atrás. Então no meu projeto Terra, eu vou colocar a seguinte situação do planeta na linha do tempo. Eu vou desenhar esta linha do tempo para vocês. Neste ponto da linha do tempo, nós vamos imaginar o dia de hoje. Hoje, agora que nós estamos vivendo. Descer nesta linha do tempo, nós vamos ter há 2000 anos atrás, né? Vou colocar esse ponto aqui, 2000. O ano zero, desculpe, né? Vou colocar o ano zero aqui, desculpe, o ano zero. Certo? Nascimento de Cristo, na nossa linha do tempo. 3000 anos antes de Cristo, vou colocar o número 3, negativo, porque abaixo de 0 é antes de Cristo. Nós temos o surgimento da nossa civilização Mesopotâmia, né, ali os Sumérios, os Babilônios, aquela coisa toda, né? Quem de vocês já assistiu um filme chamado Conan o Bárbaro? Com o Schwarzenegger. Agora filmaram um outro Conan, né? Fizeram um outro Conan, uma outra refilmagem aí. Este Conan, ele é exatamente um guerreiro sumério. Tá? Se passa na Suméria antiga, toda aquela magia, aquele evento, aquele começo de civilização, aquele conflito, aquela guerra. Então, inclusive quando ele invoca a deusa Ishtar. Tá? A deusa Ishtar, meio parecido com Astar. Olha o som. E tem tudo a ver, vocês vão ver. Né? Que é o grande divino para os sumérios. Né? Então, aí eu vou afastar no tempo. E vou chegar num período aqui, presta atenção. 8000. Negativo. Então a gente já está praticamente 10 mil anos da nossa época aqui. Agora eu vou descer mais um pouco. E vou chegar a 10 aqui. Então é há 12 mil anos aproximadamente da nossa época. Vou colocar 15. Vou colocar 20. Então, tudo que nós conhecemos nos livros de história, de civilização, é simplesmente daqui para frente. Ok? O que está aqui atrás é um conhecimento oculto e esotérico. Tá? Não adianta vocês procurarem, que vocês não vão achar em livro de história. Ciência convencional. Então aqui, eu vou entrar com a parte esotérica, com a parte espiritual. O que aconteceu nesta época? Então vamos lá. Para vocês entenderem quem realmente construiu essas pirâmides e por quê. Qual o fundamento? Senão a gente não entende esse segredo, e fica sempre, eu diz que diz, ninguém sabe das coisas. Na verdade é uma ciência muito avançada que construiu as pirâmides e por um objetivo. Muito bem. Vamos imaginar então a superfície do planeta Terra. Plano físico das pessoas encarnadas. Aqui o plano espiritual da Terra. O plano espiritual da Terra, nós dividimos ele para estudo em 4 grandes faixas vibracionais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e um plano que nós vamos chamar superior a esse plano, e quem vai controlar tudo. Então, na verdade, nós temos plano físico, superfície da Terra. Aqui nós vamos chamar comumente de umbral.
A palavra umbral vem de umbra. Umbra significa escuridão, trevas. Mas no sentido aqui, esse termo está sendo usado no sentido de sabedoria. Não é que o lugar é tudo escuro. A superfície da terra é chamada de umbral. Aqui todos nós vivemos no umbral, vivemos nas trevas do espírito do conhecimento. Um segundo nível vibracional que nós chamamos de penumbral. Penumbral, então, é penumbra. Penumbra é aquela região entre luz e trevas, ou estardecer, está escurecendo, ou está clareando o dia. Então, aquela transição entre luz e trevas. Então, a penumbra. Então, essa região, os espíritos que habitam essa região estão mais conscientes, não estão tão nas trevas quanto esses que estão aqui e aqui, na superfície terrestre. E o terceiro plano que nós chamamos um plano de luz, onde os espíritos que habitam realmente estão na luz da sabedoria, na luz do conhecimento. Imagina os mentores do nosso lar, aqueles que trabalhavam, que tinham conhecimento das coisas, aquele que orientava o André Luiz, tinha uma certa sabedoria, uma certa consciência da sua existência mais cósmica. E um quarto nível, que é o nível dos ascensionados. O que são ascensionados? Ascensionados são grupos de espíritos que passaram por muitas encarnações na superfície terrestre, começam a habitar os planos da luz, e chega um momento que esse indivíduo recebe dos planos superiores a condição de não mais necessitar reencarnar. O seu ciclo kármico já está rompido, já está cumprido. Então esse indivíduo passa a habitar um plano chamado plano dos ascensionados. Aqueles que suplantaram a sua experiência kármica na superfície terrestre. Então veja bem, esta é a visão do motivo pelo qual a alma vem viver uma experiência na Terra. No entanto, veja bem, eu quero que vocês entendam que aqui, acima de todos esses seres, de toda essa ordem espiritual, existe um comando planetário Terra. Inteligências muito avançadas, que construíram tudo isso aqui, toda a infraestrutura no planos astrais, as cidades astrais, tudo foram construídas com uma tecnologia muito avançada por entes muito superiores, que também prepararam a superfície do planeta com os nossos corpos biológicos, para que as almas humanas adaptassem e penetrassem e viessem viver uma experiência que vai começar exatamente neste ponto aqui. Ok? Então essas grandes inteligências, elas nunca encarnaram na Terra. Elas são chamadas de engenheiros siderais, comandos planetários, dotados de uma ciência, de uma tecnologia inimaginável por todos nós. Então é assim que os planetas habitados no universo funcionam, eles têm essas regras. O plano físico é apenas uma experiência projetada por essas inteligências, para que as almas dessas dimensões descessem numa jornada passageira. Por isso que no código genético dessas entidades biológicas, a morte já está programada. Todos nascem, crescem e morrem. O programa já está estabelecido como uma via de regra, porque nenhuma alma é deste mundo, é deste planeta. E outra, todas as almas que estão habitando esse plano no orbe terrestre, elas vieram de fora. Todas as almas que aqui estão foram trazidas de fora. Em grandes transmigrações estelares. Eu tenho uma palestra com esse título, As Grandes Transmigrações Estelares de Almas. Agora vocês têm que ter, são milhões de almas às vezes transportadas. Eu pergunto, quem transporta? Que tipo de tecnologia transporta essas almas de uma estrela para outra, de um sistema estelar para outro, de um projeto para outro, às vezes de uma galáxia para outra até? O universo é muito grande da criação.
Quem já assistiu minhas discussões sobre astrofísica, astronomia, né? Nós falamos sobre a teoria do Big Bang, tem várias palestras que a gente discute essa dimensão cósmica do universo, né? Essa ordem. Tem uma palestra muito interessante que eu gostaria que vocês assistissem, que é Quem é Deus? Que as pessoas se perguntam, é esse Deus na jogada. Né? Você vai ver que Deus é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Então, veja bem, há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, não existia nenhuma alma humana na superfície terrestre. Durante milhões de anos, o planeta Terra foi palco das experiências dévicas, ou seja, do reino dos animais, das plantas e dos vegetais. Milhões de anos. Quando você vê os modelos pré-históricos daquele macaco, homem de Neandertal, homem isso, aquilo, patati patatá, que eles eram animais. Eles não têm nada a ver com a alma humana inteligente, tal, do jeito que nós conhecemos aqui. Ok? Tudo bem. No entanto, a alma humana e a horda humana, eu uso essa palavra aqui, ó, essa palavra horda, para se referir a grupos muito grandes de entidades espirituais, de almas, de consciências. Então tem a horda dévica. A horda dévica são todas as almas espirituais que estão vivendo dentro dos corpos dos animais, das plantas, dos insetos, estão se manifestando em forma de vida neste contexto que é uma ordem evolutiva totalmente diferente da manifestada pela ordem humana. Por isso, não se julguem superior aos animais, porque vocês estão muito errados. Tem muitos elementais devos aí que estão muito mais avançados que a consciência humana. Não se achem no direito de matar, destruir, pisar, porque você vai receber o toco. Essas hordas espirituais têm um jeito de se vingar de você. Tem um jeito. Os cânceres estão aí, ninguém sabe por quê. Câncer no intestino, estômago, garganta e tal. Porque você comete um crime contra o reino Deva, a energia volta de um outro jeito. Os elementais dévicos, através de vírus e bactérias, detonam você por outro lado, porque é uma vingança dévica. Porque a justiça cósmica tarda, mas não falha. Entendeu? Então, chegou um momento nessa época, o planeta Terra viveu milhões de anos com a horda dévica. Você vê os dinossauros aqui na Terra, aqueles répteis gigantes, a era dos dinossauros, dos répteis gigantes. Os dinossauros andaram na Terra durante mais de 200 milhões de anos, vocês sabiam disso? Desde todo o período terciário, todo o período cretáceo, né, foi palco dos grandes, do gigantismo na Terra, dos animais gigantes, dos répteis gigantes. Tinha animais que tinham tamanho de um campo de futebol, cara. Você está entendendo? Era gigantesco, os tiranossauros, rex, toda aquela coisa gigantesca, o gigantismo. Nenhum ser humano viveu ao lado de um dinossauro, porque não teria condições de sobrevivência, né? A raça humana não sobreviveria num ambiente dos gigantismos, dos répteis gigantes. Nós seríamos comidos e destruídos no começo, porque nós não tínhamos como se adaptar àquele ambiente, àquele ecossistema tão violento. Ok? O ser humano é muito frágil para habitar né? Ainda mais sem inteligência, sendo um animal no meio do ecossistema. Ele dançaria também. Entendeu? Então, o último réptil gigante, veja bem, o último réptil gigante desapareceu da Terra há 60 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, aqui na Terra. Desapareceram exatamente no mesmo dia, tudo desapareceu. Houve um grande cataclisma na Terra, a queda de um asteroide gigante, acabou com o ecossistema e com a vida na Terra. Depois desse evento, o plano superior teve que reimplantar novamente toda uma nova ordem dévica, uma nova ordem evolutiva na Terra. E os répteis gigantes não foram mais a matriz para se fazer esse tipo de novas experiências. Então o planeta físico é um palco de eventos, um palco de experiências para a consciência de várias manifestações
do divino. O divino se manifesta, né? A consciência divina se manifesta em várias hordas. A horda humana é uma horda na qual a consciência divina se manifesta, subdivide-se em mônadas para viver experiências na densidade dos mundos. Porque os mundos começam a se tornar mais densos à medida que ele vai descendo do divino até chegar nos planos mais densos, que são os planos físicos da matéria. Ok? A consciência se manifesta em todas essas dimensões. E o planeta Terra era um planeta na galáxia de bilhões de planetas. E num universo com trilhões e trilhões e trilhões de outros mundos. É uma coisa gigantesca. Então, quando a Terra chega exatamente nesta idade aqui, em relação à nossa marcação de tempo, o comando planetário mais cósmico resolve utilizar o planeta Terra. Antes disso, existia um comando planetário da Terra de ordem dévica. Só os animais se manifestavam aqui. Aí há um conclave nas estrelas, nestas dimensões aqui, e o comando cósmico maior pede permissão ao comando dévico para implantar aqui na superfície terrestre a horda humana. Então esse conclave aconteceu e foi decidido que a horda humana seria implantada na Terra, dividindo o ecossistema. Então é claro, feito isso, esses engenheiros siderais vão preparar corpos humanos adaptáveis às almas que chegarão pela primeira vez aqui na Terra. Neste período aqui, nós tínhamos as terras da Lemúria. Então os engenheiros siderais prepararam um tipo de corpo, tá? Um tipo de estrutura biológica e implantaram aqui. Botaram pronto, eles trouxeram pronto. Não é uma coisa que foi evoluindo dos macacos, não. Eles pegaram a matriz genética de seres que estavam mais adaptados a esse ecossistema, fizeram um produto de engenharia genética que já é conhecido lá em cima em outros mundos, já existe esse ser lá em outros mundos, fizeram adaptação à temperatura, ao ecossistema do planeta, ao ar, à atmosfera, tudo isso aqui, né? E prepararam esses corpos. Aí, eles transmigraram de outras esferas um grupo de almas, mas para isso eles tiveram que construir no astral Terra cidades, estruturas que iam receber essas almas para posterior encarnação na superfície desse mundo. Então esse é o grande segredo. Se você não sacar que a vida na Terra é feita dessas dimensões, você não vai entender nada de nada. E outra, vocês nunca podem achar que tudo acontece só em torno da Terra. Vocês têm que abrir a cabeça e tem bilhões de mundos, bilhões de estrelas, de galáxias, está tudo acontecendo lá em cima. A Terra é um grãozinho de areia no meio disso tudo. Tá? A coisa é muito maior do que vocês possam imaginar. Então, feito isso, começam a povoar a Terra as primeiras almas humanas muito primitivas. Com certeza eram almas na Idade da Pedra. Aí começa a ter a Idade da Pedra, né? Mesmo. É o Fred Flintstone aqui. É a família dos Flintstones. São tribos, né, mal organizadas, morando em cavernas, aqueles homens que usavam um pouco da inteligência, manipulavam algumas coisas, tal, mas não tinham muita sabedoria. Na tradição esotérica, da Blavatsky e tudo mais, eles são chamados da primeira raça-mãe, são chamados os Rutas. Eles eram de baixa estatura, 1,55 m, no máximo 1,60 m, e de cor de pele escura, povoando um continente que não existe mais, que é o continente da Lemúria, né? E na região onde hoje nós podemos chamar de África. A África existente é remanescente da Lemúria antiga. A Austrália também é remanescente de terras lemurianas. Inclusive, né, só na Austrália tem um famoso macaquinho lá, que ele é chamado Lemuri. Exatamente lembrando a Lemúria. Tá? Muito bem. Aí, durante uns 5.000 anos, presta bem atenção,
Essas almas vão encarnando, essas almas vão sendo trazidas, cada vez vem mais almas. À medida que esses corpos biológicos vão se multiplicando, há espaço para descer mais almas. Mais espírito, vamos dizer alma, espírito, esses nomes assim a gente não sabe nem como falar. Mas essas consciências começam a se manifestar. Tudo extremamente calculado, projetado por essas inteligências. Esses comandos de hora que transportavam naves gigantescas, sofisticadíssimas, fazem esse transporte de um orbe para outro. Chega aqui na Terra, instala, tudo é coordenado e prepara então as descidas, as reencarnações. E claro, quando o indivíduo morre aqui, ele retorna para essas cidades onde eles estão compatíveis. Ok? Muito bem. O segredo está aqui. De 5.000 anos a civilização cresceu. Aí quando chega neste ponto, neste marco, que vai acontecer um outro fenômeno interessante. O comando cósmico planetário, tá, vai trazer uma nova horda de espíritos humanos para a Terra, oriundos de um outro setor da galáxia, mas almas muito, muito inteligentes. Espíritos humanos com um grau evolutivo alto, em termos de ciência, tecnologia e conhecimento da ciência. Porém, a escória de um mundo evolutivo planetário, conhecido nas tradições esotéricas como os exilados de Capela. Também vai ser conhecido nas tradições esotéricas como os anjos decaídos. Vai também ser conhecido como a horda de Lúcifer. Os anjos decaídos, né? Todos esses nomes, essas tradições ficam meio ocultas. O povo judaico-cristão deixou umas coisas noveadas aí sem explicações. Então, era uma horda de espíritos muito primitivos, com uma carga kármica muito violenta no seu mundo. Eles viviam num mundo com tecnologias avançadas. É como se você pegar o nosso mundo agora aqui, ó, com tecnologias avançadas, a gente já fazendo viagens espaciais, e um monte de general, um monte de soldado, um monte de gente ruim. Aquele cara que pega, mata o negro, tortura o negro. O que você viu hoje? Você está vendo hoje lá no Oriente Médio, lá na Líbia, Gaddafi, aquele povo que pega, tortura, mata, aquela coisa toda social. Irã, Iraque, aquela situação, aquele povo, naquela primitividade, se matando, se torturando. Então, imagine que há uma grande transição planetária, esses milhões de almas vão para o espaço e eles precisam ser transmigrados para um planeta mais denso, onde eles devem continuar o seu resgate kármico dentro da sua estrutura densa. E foi isso que aconteceu. Capela passou por uma transformação planetária e os desígnios cósmicos reuniu uma horda de espíritos muito densos e primitivos, com essa carga kármica, para continuar o seu resgate no orbe terrestre. No entanto, eles, quando eles chegaram, que teve uma cidade, eles vieram trazidos para cá, certo? E o livro de Enoque retrata muito bem essa chegada, esse conclave, para eles chegarem aqui na Terra, decidir vir levar uma experiência no orbe planetário Terra. O livro de Enoque conta exatamente como foi esse conclave, essas discussões, tal, o nome dos espíritos, o nome do comando dessa horda que veio transportada. Tem tudo isso lá nas tradições. Aí o que acontece com esses espíritos? Esses espíritos não podem usar esses corpos que estavam aqui já, porque eles não são adaptáveis. Então os engenheiros genéticos vão exatamente preparar novos corpos para que esta alma de uma estirpe diferente, de uma vibração diferente, pudessem utilizar esses corpos. Então aí surge o início da civilização Atlântica. Eles promovem uma mudança genética, e o que acontece nessa mudança genética? Vai surgir um cara de pele avermelhada, um cabelo meio cor de cobre, e mais ou menos com 1,80 m, 1,90 m de altura. Uma raça que para esses que existiam aqui, era uma raça de gigantes. Aí vocês vão ver naquela tradição, né?
da Bíblia católica, né? Porque os anjos decaídos cruzaram com as mulheres da terra, né? E desse cruzamento nasceu uma raça de gigantes que passaram a oprimir a humanidade. Por quê? Claro, eles eram ruins pra cacete, eles eram a escória de todo mundo. Então, quando eles começaram a existir aqui na terra, eles eram muito inteligentes. Rapidamente, esses atlantes escravizavam esses aqui. Começaram a escravizar mesmo, para trabalho forçado, porque eles eram inteligentes. Mas eles tiveram uma coisa de boa, né? Da mesma forma, quando o Império Romano invadia aquelas tribos primitivas que existiam ao longo do mundo, o Império Romano era muito civilizado, em termos assim de construir estradas, arquidutos, organizavam cidades, tinha escrita, tinha toda uma cultura, e o povo recebia essa cultura também. Aqui foi a mesma coisa. Esses caras eram muito inteligentes. E eles começaram a se misturar com essa jovem humanidade que aqui estava, que eram indivíduos muito primitivos mesmo. Ok? Mas eram muito diferentes, eram raças diferentes. Almas de origem cósmica diferente, estados evolutivos diferentes. E essa experiência foi indo. Foi indo, gente, até chegar num ponto crucial, que vai acontecer o auge da civilização atlântida. Porque eles vão morrendo e reencarnando, vai vindo mais Atlântida. Aí eles vão melhorando, a partir do momento que eles vão reencarnando, eles vão resgatando seus karmas e vão aperfeiçoando espiritualmente. E o plano astral permite que cientistas, almas avançadas, encarnem para dar um avanço científico, um avanço tecnológico, um avanço na medicina, na superfície do mundo. E a Atlântida começou a evoluir muito. Muito. Até chegar ao ponto do grande cataclisma atlântico, da grande destruição da civilização atlântica, muito conhecido nas tradições, nas discussões esotéricas. Aí ocorre uma grande transmutação estelar e uma troca de comandos planetários aqui em cima. A Terra passa por um cataclisma sem precedentes. Bilhões de pessoas morrem. Os registros maias registram que tinha um continente aqui, onde está as Ilhas Galápagos, onde está a Ilha de Páscoa, aqui no Pacífico, que era chamado o continente de Mu. Os maias registram a data da destruição de Mu, nos seus arquivos, e falam quantas pessoas morreram numa única noite. Eles dizem que em uma única noite houve um grande terremoto que afundou o continente de Mu inteiro, no Oceano Pacífico, e matou 64 milhões de habitantes. Há 12 mil anos atrás aqui. Para a nossa história, você falar que numa região do planeta viviam 64 milhões de habitantes era um absurdo. E os maias registram tudo isso em seus dados, em seus calendários, em seus textos. Aí o que acontece? Atlântida chegou num auge. Quando a Atlântida chegou num auge, eles faziam viagens espaciais para todos os planetas de nosso sistema solar. Ok? No entanto, é exatamente o que você está vendo no nosso planeta hoje. Um planeta muito avançado em certos aspectos, mas primitivo numa questão espiritual. Você tem armas nucleares a ponto de destruir o planeta inteiro e não tem a evolução, a abertura espiritual na superfície terrestre. Foi exatamente o que aconteceu com a Atlântida. Então, porque toda civilização que vem aqui, elas têm um começo, um meio e um fim e um retorno às estrelas. Elas não podem permanecer eternamente aqui, porque elas vieram por uma jornada. Depois, a ordem inteira tem que partir. E voltar ao seu processo cósmico a nível de universo, das estrelas, nas dimensões superiores. A matéria é um plano de experimentação apenas, de aperfeiçoamento da consciência. E Atlântida chegou nesse período aqui, houve guerras sofisticadíssimas, guerras com armas nucleares, com armas mais poderosas do que armas nucleares, descrita no Mahabharata, na grande guerra da Atlântida. Após essa destruição e o grande cataclisma atlântico que aconteceram tudo mais ou menos próximo, eu não vou perder tempo em discutir isso, que o meu negócio é pirâmide hoje, isso tudo que eu estou falando, tem 8 DVDs para eu falar sobre tudo isso, no seminário Projeto Terra. Está aí o resumo no livro Projeto Terra. Aí, bilhões morrem, vão para o astral, aí esse comando planetário transmigra essas turmas.
e a Terra vai ser uma troca de comando, o comando Astar vai assumir. Porque o comando Astar é o comando da luz. E o comando que está aqui é o comando kármico. O comando kármico ele tem a característica de manter as pessoas nas trevas. A lei do karma é a lei das trevas. Mas toda vez que um período de trevas termina, o comando Astar assume e há uma mudança de regras no projeto Terra. Total. E foi o que aconteceu aqui. Pós-Atlântida. Então, os sobreviventes de Atlântida vai viver aproximadamente 2000 anos só. Presta atenção, como que é interessante. Vai entrar na Era da Luz. Após Atlântida vai existir uma Era da Luz. Essa Era da Luz significa o seguinte: o umbral terrestre é evacuado. Não tem mais umbral no astral Terra. E as almas que vão encarnar ou reencarnar na superfície aquelas que ficaram com um grande nível de consciência espiritual, que não foram transmigradas para planetas kármicos, continuar o seu resgate, e são trazidas de outros orbes, também almas num nível muito evolutivo, que vão encarnar aqui. Mas, novamente, o comando sideral precisa fazer mudanças nesses corpos genéticos. Porque agora é Era da Luz, não é mais Era da Terra, nem a lei do karma. A alma, quando desce, ela não esquece a sua origem cósmica. Ela se lembra de quem ela é desde criança. E, prestem atenção, elas são paranormais e videntes. Desde cedo fala com os espíritos, conversa com os espíritos. Desde cedo sai fora do corpo, volta para as cidades astrais e volta para o corpo. Ela fica nessa interface. Como as mudanças genéticas foram violentas e a consciência é mais cósmica, esses espíritos não vão cometer os mesmos erros ecológicos, não vai fazer guerra, não vai fazer destruição. Tudo muda. E aí você vai ter uma civilização na Era da Luz. Aqui, num período muito curto. Por quê? Vocês vão ver por que esse período é curto. As pessoas perguntam, Elijah, não tem um planeta avançado, que vive no amor, que vive na paz? Tem, mas é por curto espaço de tempo. Por que é por curto espaço de tempo? Porque nenhuma alma em sã consciência, depois de acordar, depois de evoluir, depois de perceber a sua natureza cósmica, quer ficar arrastando o corpo em superfície física. O cara quer morar aqui, quer ficar aqui, que ele tem acesso à galáxia, ao universo, ele está livre para transmigrar, para viajar com alta ciência e tecnologia. Ele não quer ficar sujeito a uma condição de trevas. Mesmo tendo aberturas espirituais, ele tem a consciência mais cósmica. Então aqui o comando Astar assume, e depois de uns 500 anos de operação, após Atlântida, não existe mais criança no planeta. Acaba a criança. Deixa de existir criança. Porque criança só existe quando o espírito encarna e fica nas trevas. Aí está sujeito a todas as neuroses que nós conversamos ontem, a todos os traumas ontem. Mas um ser que já nasce sem o vazio, que nós conversamos sobre a compulsão ontem, ele já está consciente de sua natureza cósmica, ele não tem as mesmas doenças psicossomáticas que vai ter. E outra, ele não vai reconhecer o seu pai. A ciência avança tanto, que pega a ciência da Atlântida, que sequencia, mais a intercâmbio espiritual com seres extraterrestres, seres cósmicos, espíritos avançados, seres ascensionados, tudo entra em comunhão com quem está no físico. A ciência que se manifesta na superfície terrestre é algo inimaginável. Primeiro, todas as doenças que maltratam karmicamente o ser humano desaparecem. 2, ninguém morre por morte, do jeito que vocês imaginam. Eles abandonam o corpo conscientemente e vão embora. 3, como eu disse para vocês, não existem mais crianças. Os corpos são fabricados em laboratório por engenharia genética avançada e o espírito troca de corpo apenas. Isso é um planeta avançado que domina a lei de nascimento e morte. E aí, essa raça, com todo esse conhecimento esotérico, espiritual e científico, é que vai fazer a pirâmide. Essa é a chave da coisa. Se você não entender disso, você não entende essas construções monolíticas, gigantescas de pedra, quem transportou, quem arrastou, e como e por quê.
Muito bem, é muito inteligente vocês pensarem assim. Todas as raças, quando evoluem muito espiritualmente, cientificamente, uma das características dessas raças é ser, presta atenção, a mais naturalista possível. O ser cultural, mais ele avança, mais ele entende a importância dos pássaros, dos animais, das plantas e do equilíbrio harmônico das coisas. Então esse ser, ele vai entrar no meio desse ecossistema sem destruí-lo. Ele vai entrar de um jeito a fazer parte, interagir com esse ecossistema. Essa é a característica de uma raça avançada. E vamos ver qual o material de construção mais natural que esses seres vão utilizar para fazer as suas casas, as suas obras e as suas construções. O material mais natural, porque todo naturalista gosta de coisas naturais, comida natural, integral, roupas, tudo ele vai vestir de uma forma natural. Nada que seja sintético, que polua o planeta, que polua a ele mesmo, alimento que polua a ele mesmo, ele vai ter consciência de tudo isso. Por isso as doenças desaparecem, os traumas desaparecem. Na verdade ele está vivendo o último estágio na matéria. Ele está vivendo o último estágio na matéria. Depois ele vai abandonar e nunca mais vai usar a matéria como experiência para aquela alma, para aquela consciência. Então, claro, o material de construção mais natural é a pedra. Então, por isso, se você for aqui no Peru, o Peru teve uma das civilizações mais avançadas na época da Atlântida. Então, o que acontece? Tem certas construções que fizeram no Peru que é incrível. As pedras parece que foram moldadas, né? Elas estão encaixadas de tal forma que parece que elas simplesmente foram transportadas, colocadas uma em cima da outra. Aí uma determinada máquina de raio amolece como se ela fosse manteiga. E ela amolece e se encaixa tão perfeitamente. Aí quando desliga a máquina, ela fica bonitinha lá. A única que ficou lá batendo, porque não tem sinal de ferramenta que cisou a pedra, sabe? Não existe sinal de ferramenta. O cara poliu tudo, porque isso é um puta de um trabalho, né? O cara fica polindo. E outra, e ferramenta, na idade da pedra, os caras não tinham ferramenta dura para pegar, por exemplo, o granito, que é duro pra cacete, e ficar lá moldando ele, lixando ele para encaixar bonitinho, fazer uma estrada, por exemplo. No Peru tem uma estrada feita desse jeito. E aquela porta do sol, você subir aquelas montanhas com aquela pedra nas costas, que é o Peru, se você vê lá, é puta montanha, onde para fazer umas construções assim. Então, vocês vão ver, é muito engraçado você ver no Peru, em certos lugares na Bolívia, na América do Sul, construções perfeitas na parte de baixo. Aqui em cima, uma merda, tudo pedra colocada de qualquer jeito. Isso cheira o quê? Cheira que essas construções são extremamente antigas, foram abandonadas, e depois vieram as civilizações desta fase aqui, ó, primitivas, que povoaram essa região, que são os incas, né? Aqui no Peru, né? Os astecas no México, aquela coisa toda tal, que encontraram essas coisas de milhares de anos lá atrás. Resquício de uma civilização avançada. E temos a Porta do Sol, né? Aquela porta gigantesca que tem lá, que só tem esse treco na planície, lá ninguém sabe porquê, uma pedra só, umas inscrições estranhas, no meio do nada, no meio de uma planície, né, que entra ninguém sabe para onde e sai ninguém sabe para onde. Está lá, chamada Porta do Sol. E por incrível que pareça, no solstício de verão, né, de inverno, o sol nasce aqui no meio, né? Por isso chama Porta do Sol. Porque o sol se movimenta no horizonte, não sei se vocês sabem. Cada dia ele nunca nasce no mesmo lugar e nunca se põe no mesmo lugar. Entendeu? Sacou? Então, é essa chamada porta. Numa única época do ano, o sol nasce exatamente. E Stonehenge é a mesma coisa. Aquelas construções de Stonehenge de pedra, o sol nasce exatamente no solstício, naquele ponto, no meio de uma pedra. Como se fosse calculado, projetado em relação aos movimentos celestes. Bem, para transportar essa pedra aqui, nenhum caminhão mais moderno que existe hoje faz esse serviço. Para começo de conversa. Depois, não tem estrada. Como é que você vai meter uma puta de uma jamanta, um puta de um caminhão, para transportar uma pedra desse tamanho, se não tinha nem estrada? E levar lá no alto da montanha, lá no alto de algumas... É uma coisa impossível. Mesma coisa do Egito. Os egípcios não construíam estradas pavimentadas.
Se você não constrói estrada pavimentada, naquela areia fofa do deserto, como é que você vai levar uma carga de toneladas e toneladas e toneladas? Arrastando em cima de tronco, imagina você arrastando em cima de tronco, uma pedra de 4, 5, 10, 20 toneladas, você, volta a terra fofa que é o deserto, vai arrastar, não, enfia tudo, não dá para... É uma coisa impossível de se pensar. Se hoje, com a tecnologia moderna, nós formos construir uma réplica da pirâmide de Quéops, do jeito que ela custaria trilhões de dólares, bilhões de dólares para se fazer. Quem vai pagar a conta? Quem vai investir? Para fazer um buraco só de pedra no meio de todo aquele monte lá? Então o custo é muito alto. Muito bem. Então o que eu estou dizendo para vocês é quanto mais avançado espiritualmente, cientificamente é um povo, mais harmonizado com a natureza este povo vai estar. Mais conectado com as coisas do cosmos, do espírito, da alma. Ele está muito mais liberto, ele não está preso à matéria. Esses seres viviam em seus corpos por 200, 300, 400, 500 anos. E quando esse corpo já estava gasto o suficiente, ele simplesmente saía de um e conectava no outro. Ou quando, em muitos casos, largavam e iam embora para as estrelas. Já cumpriu o resgate kármico e ascensionavam. Ascensionavam. Porque era uma interface. Essa experiência é uma interface entre as trevas e a luz. Quando você vive um tempo na luz, você chega a um ponto que você se liberta e vai embora. Não quer mais viver na matéria. Por isso que esse período foi de apenas quase 2000 anos. Muito curto. Quando todas as almas passaram por um resgate kármico, esse período aqui era um período de abertura na Terra. Todas as grandes, a relação entre, isso que eu quero que vocês entendam, a relação entre o plano físico e o plano espiritual é total. Então vamos tentar desenhar aqui de novo a Terra, olha lá, o cara que está encarnado e as dimensões astrais e o comando. Então o cara que está encarnado aqui, ele tem uma relação direta com os espíritos e com os planos aqui. Esse cara sai da matéria a hora que quer, em projeção astral, e vem aqui. E esses seres que aqui estão, também descem aqui para ter em contato espiritual. Ele é médium, vidente, fica falando com os caras o tempo todo. E uma coisa que vocês podem imaginar, é que essa tecnologia daqui, esses caras que operam aqui, e todas as outras esferas que vêm aqui, descem na Terra como seres extraterrestres em naves sofisticadíssimas e trocam tecnologia e ciência. Porque o povo está liberto, está liberado, não está numa lei de proibição. Hoje, nossa lei kármica proíbe qualquer interferência extraterrestre e qualquer interferência de um espírito superior na ordem evolutiva de cada um de nós. Raramente um ET interfere na vida de uma pessoa de forma muito clara e objetiva. Quando isso é feito, nos casos ufológicos, é por autorização desse comando que quer acordar essa humanidade para uma nova era que está advindo. Então, esses povos aqui, com toda essa relação com civilizações adiantadas, com ETs e tudo mais, esses caras é que construíram a grande pirâmide localizada no Planalto de Gizeh, que não é de Quéops, é conhecida como pirâmide do rei Quéops, mas não é. Então vamos lá. Agora, por quê? Então a facilidade tecnológica que esses povos tinham para fazer aquele tipo de construção, é óbvio que era fantástico. É óbvio que esses caras conheciam uma relação muito forte com as estrelas. É interessante. Uma das coisas interessantes que diz que essas pirâmides foram construídas há milhares de anos, e não há 3.000 anos pelos egípcios, é o seguinte. Se você pegar, tem a grande pirâmide, tem lá a grande pirâmide, colocada aqui, depois você vai ter duas outras pequenininhas do lado. E mais ou menos perto, no mesmo planalto, tem a esfinge. Aquela grande esfinge. O alinhamento dessas 3 pirâmides, o forma que ela é construída, se você olhar para o céu, você tem a famosa constelação de Órion. Então, a constelação de Órion é algo assim. E tem as famosas 3 Marias lá no centro dela. Perfeito? As 3 Marias são estrelas que hoje estão numa certa configuração em uma relação à outra. Se você olhar hoje,
e for tentar pegar essas 3 pirâmides, ela não bate. Ela não bate. Ela não bate. Ou seja, ela não está igualzinho às 3 estrelas do céu. Configuração. No entanto, se você pegar um programa de astronomia, foi isso que os japoneses fizeram, foi isso que essas tecnologias, esses caras, para provar que a pirâmide tinha mais de 10 mil anos. E não foi construída por egípcios. Então eles pegam um mapa astral, um mapa astronômico, não astral, um mapa astronômico mesmo, e começam a regredir a configuração estelar. 10 mil anos lá atrás. Como todas essas estrelas aqui, elas têm movimentos próprios no espaço. Vocês sabiam disso? Todas as estrelas se movimentam. Passado milhares de anos, essa configuração começa a dar uma mudada. E qual não é o espanto dos cientistas? Que quando você retrocede a configuração das estrelas há 10 mil anos atrás, ela bate exatamente com essa formação dessas 3 pirâmides aqui. Né? É o chamado Kepler, Miquerinos, e, né? Que, ó, essas 3 famosas. Então a gente começa a pensar se essas coisas não foram realmente feitas lá atrás. Então, agora vamos tentar entender por quê. Por quê? A ciência envolvida neste treco é o seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês vão dar risada. Quem de vocês aqui já viu uma antena, um rádio observatório? Um rádio observatório, já viram? Observatório de radioastronomia é o seguinte: você tem uma antena parabólica gigantesca. Quanto maior a antena, melhor é a recepção. Aquelas antenas parabólicas gigantes no deserto, com aquelas ponteiras aqui, né? Aquela coisa toda assim, aquela puta haste, segurando essa traia toda no espaço, lá, orientando esse movimento. Tem antenas de 70, 80 metros, gigantes, a parabólica lá. Aí, olha que louco, toda essa antena, toda essa estrutura gigantesca, motor, tecnologia, tudo para movimentar ela, com precisão, só serve para tirar dessa ponteira aqui um fio. Só um fio. O fio vem aqui. Esse fio, só um fio. Esse fio entra numa casa aqui. Aqui nessa casa tem computadores sofisticadíssimos que vai pegar esse sinal e vai interpretar, estudar o cosmos através de tecnologia de uma máquina muito avançada, que são os computadores que rastreiam milhares de canais ao mesmo tempo. Que pesquisa o cosmos, e analisa o sinal que vem, aquela coisa toda. Ok? Muito bem. Vamos dizer que presta atenção, imagine daqui a 10 mil anos no futuro, 10 mil anos no futuro, mudasse a nossa civilização, mudasse tudo e viesse uma raça primitiva. Aí, nós tiraríamos o computador daqui, deixaríamos só um prédio vazio. E essa merda aqui, lá. E aí o cara do futuro, primitivo, que mudou a civilização, mudou as regras, veio almas primitivas de novo, ele chega, está no meio do deserto, está essa porcaria aí. Ele fica olhando essa merda aí. O que será que é isso? Quem fez isso? E para que serve isso? Você imagina uma raça primitiva, como os egípcios, por exemplo, que nunca viram uma tecnologia, uma máquina eletrônica, algo assim. Entender para que serve essa traia de antena aí? Agora vocês vão entender o que eu vou querer dizer. Aí os egípcios vão encontrar algo parecido com isso no meio do deserto. Uma construção de pedra gigantesca, com um buraquinho exatamente naquela altura que eu falei para você, que é a Câmara do Rei, vazia. Aqui tinha instrumentos eletrônicos de alta sofisticação. E toda essa estrutura de pedra alimentava energeticamente um equipamento sofisticado que existia aqui. Esse equipamento pode ser um comunicador quântico. Sabe o que é um comunicador quântico? Isso aqui é só uma antena. Daqui tinha uma outra estrutura, uma cidade em volta, aqui toda uma tecnologia avançada, uma cidade inteira.
esse sinal daqui vinha e esses caras podiam comunicar e conversar com a galáxia inteira, com qualquer região do cosmos, via instrumento de comunicação avançada quântica, radiônica. Olha, uma comunicação radiônica, sem nenhum delay. Porque, na verdade, veja bem, se nós usarmos a nossa tecnologia de hoje, de transmissão telefônica ou transmissão de rádio, que é os celulares e tudo mais, para eu falar aqui na Terra, tudo bem. Você vê, se você pegar o seu telefone celular e fizer assim, ligar para o Japão. Oh, tudo bem, japonês? Oh, Laércio, tudo legal, que bom, você conversa, né? Mas, não se esqueça que do seu celular sai um sinal que anda no espaço. Atinge a antena do outro, o outro ouve você, e ele também fala e o sinal volta, você recebe. É assim que se dá a comunicação entre dois objetos no universo convencional. Agora é um problema, se você estiver na Terra e o seu interlocutor estiver em Marte. Você sabe quanto tempo demora um sinal de rádio para sair da Terra e chegar em Marte? Depende da posição que Marte está na órbita em relação à Terra. Mas é, em média, 80 minutos. Então eu quero que vocês entendam. Se você pegar o celular e tocar e ligar para o seu amigo em Marte, falar, alô Zé, como é que você está? Esse sinal demora 80 minutos. Aí chega para o Zé ouve você. Legal, aí ele responde, rapaz, aqui está tudo jóia, está tudo bem. Esse sinal demora mais 80 minutos para voltar. Não tem mais comunicação ao vivo. Sabia disso? Então, quando a base americana, sabe aquele robozinho que está em Marte? Aquele robozinho é assim, ele não conversa com o robô diretamente. Ele manda uma mensagem para o robô. Fala, robô, você vai andar 30 metros para a direita, para e rastreia a câmera para ver se não tem buraco. Aí ele manda a ordem, demora 80 minutos para essa ordem chegar. Aí o robô recebe a ordem. Aí ele começa a cumprir. Aí ele para e tira, rastreia e manda uma foto. Aí 80 minutos depois a Terra recebe essa foto. Aí o que eles analisam? Se não tem buraco, se o robô não vai cair, não vai arrebentar tudo. Aí ele pega, aqui tem um buraco, tem uma puta pedra. Então vamos fazer o robô andar para a esquerda, 20 metros para a esquerda e tirar mais foto. Aí ele manda. O cara não fica com aquele joystick andando sozinho, sabe? Ou controlando o robô. Não existe isso. Por quê? Por causa da delay, distância. E se o corno estiver em Plutão? O seu amigo estiver em Plutão? A coisa começa a ficar feia. Pior ainda, se esse teu amigo estiver na estrela vizinha, num outro sistema solar, num outro planeta, lá em Alfa Centauro. Sabe quanto tempo demora o seu celular? Você fala, alô, meu amigo de Alfa Centauro. Demora quase 5 anos para o sinal chegar. E mais 5 anos para voo? 10 anos, cara. Você vai ficar esperando aqui a resposta, meu amigo, 10 anos. Não tem condição. Esse tipo de comunicação, então, não funciona no espaço. Então, como é que raças avançadas desenvolveram tecnologias superiores para conversar à distância? Só com uma tecnologia de comunicação quântica, onde eles podem falar com várias partes da galáxia, através de visão, de ver, conversar, sem usar essa tecnologia de eletromagnética de sinais de rádio. E esta pirâmide, certamente, era uma gigantesca antena radiônica para estabelecer, através de um aparelho muito sofisticado que existia aqui e ao lado dela, que foi destruído, não existe mais, para comunicar-se à distância. Ela era uma antena radiônica, que tinha que ter as proporções exatas para o nível de frequência que eles iam operar. Todo bom cara que trabalha com rádio sabe, a sua antena tem que ter o tamanho certo, o comprimento certo, senão você não trabalha naquela frequência. Sabia? Toda antena é projetada em comprimento, tamanho, extensão, para o tipo de frequência que você vai utilizar no seu rádio. Tá? Vai usar AM, é um tipo de antena. Vai usar FM, é outro tipo de antena. Vai usar uma frequência em kHz, em gigahertz, é outro tipo de antena. Por isso que você tem essa antena de televisão, aquela espinha de peixe, lá pega tudo. Mas gigahertz você tem que ter a parabólica, senão você não trabalha. Se não tiver a parabólica, é outro modelo de antena do sistema. A arquitetura é diferente. Para cada tipo de frequência e operação que você vai dar. Então, na verdade, este é o grande segredo. O grande segredo é
que o que existia lá é muito avançado para a ciência e o pensamento de hoje. Então ninguém sabe por que foi feita a pirâmide, para que serve. Então o segredo está aí. O segredo é quem fez, para que fez e por que fez. Que tipo de energia se concentrava aqui é uma energia sofisticada. Vocês já ouviram falar de uma nova... Eu fiz uma palestra que está aí no meu ciclo, que vocês podem também adquirir, chamada Energia Escura. A ciência moderna, nossos cientistas descobriram, presta atenção, que o nosso universo é composto, né, de 3 elementos fundamentais. Primeiro é a matéria, vocês conhecem, a matéria dura aqui. Depois, um outro tipo de matéria estranha, esquisita, que a gente não entende, que é chamada de matéria escura. E um terceiro elemento chamado energia escura. A proporção é a seguinte: cientistas, o universo inteiro, né, 70% do universo é energia escura. 30% é matéria, dos quais 25% dessa matéria é matéria escura. Só 5% é essa matéria ordinária que a gente conhece, que faz os planetas, tudo, a biologia dos nossos corpos. Então os cientistas descobriram que a maior parte do universo é composta por uma fonte de energia que está em todos os lugares, está aqui agora. Se você tirar o vácuo, fazer um vácuo perfeito, tira toda a matéria, tem um vácuo, ali tem uma energia incrível condensada naquele ponto. E os atlantes e esses cientistas, quando você chega para o ET, por exemplo, eu, como físico, né, sou louco, vai conversar com o ET e fala, escuta aqui, mas como é que você faz para movimentar essa coisa da sua nave? Qual que é a fonte de energia da sua nave? De onde você tira a energia para movimentar a sua nave? Ele dá risada para mim e fala assim, nós tiramos energia do nada. Nós tiramos energia do espaço vazio. Só hoje nós podemos compreender essa afirmação antiga que os ETs fazem desde a década de 60. Vários contatados, desde a década de 60, se você pesquisar, eles vão fazer essa pergunta para o ET. Qual que é a fonte de energia de sua nave? Ele fala assim, nós tiramos a energia do espaço. Para um cientista que ouvisse isso, era uma tremenda bobagem. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que o espaço vazio tem muita energia ali distribuída. Muita energia. E energia de natureza antigravitacional. Olha que louco. Que causa grande gravitação. Que faz uma nave pode flutuar se usar essa energia. Uma nave extraterrestre, se usar essa energia escura, que é uma energia antigravitacional, a nave para sem fazer nenhum ruído, se movimenta sem fazer nenhum ruído. Que é o que acontece, que é a característica dos discos voadores que operam na Terra. Então, na verdade, esta pirâmide, ela poderia, presta atenção, ser um instrumento também utilizado para captar energia do ponto zero. Isso é a linguagem científica. A linguagem científica é MPZ. Criar um módulo do ponto zero. Um módulo de energia que você tira energia do nada. Simplesmente a energia radiônica ela começa a fluir. Você constrói uma máquina, não precisa pôr combustível, não precisa pôr átomo, não precisa pôr energia nuclear, não precisa pôr nada. Você constrói um aparelho que ele só vai sugar a energia escura que já existe aqui do nada, ele suga e transforma isso para a gente utilizar o que a gente quiser. E essas raças avançadas aqui, que conheciam essa física avançada, cara, não tinha problema com fonte de energia. Eles tinham problema, não faziam hidrelétrica, eles não faziam energias nucleares, eles não poluíam o planeta com essas fontes de energia, de queimar petróleo, essas porcarias todas. Não, eles tiravam energia do vácuo. Uma fonte inesgotável de energia, você tira do nada praticamente. E hoje a ciência sabe que essa energia existe e não é do nada, ela é energia do espaço estrutural. Então, gente, esse é o grande segredo das pirâmides. O segredo está numa ciência muito avançada,
que conhecia as leis da física do universo de maneira que a gente não conhece. E essa estrutura, além de poder tirar energia de ponto zero, que hoje, nós colocamos coisa lá, vê que realmente tem uma energia estranha, que ninguém consegue definir o que é, que muda a estrutura dos alimentos, que muda a estrutura celular, que não deixa bactérias atacar, aquela coisa que tem uma coisa até curativa às vezes. Se você vê que as bactérias não conseguem atacar uma maçã, conserva por mais tempo, significa que ela reduz as reações bioquímicas, o ataque celular, aquela coisa toda. Então, existe uma fonte de energia, a pirâmide está tirando energia de algum lugar. Então, na verdade, nós sabemos, que quando você coloca uma antena de rádio, por exemplo, você faz uma puta de uma antena, a quantidade de energia que vem é muito pequena. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma coisa chamada amplificador de sinal. Você sabia que quando eu pego um aparelho de rádio, o sinal elétrico que chega na antena, ele é amplificado mais de 1 milhão de vezes. Vocês sabiam disso? Mais de 1 milhão de vezes ele é amplificado. Ele chega tão fraco que para eu transformar naquele som que eu estou ouvindo, aquela voz, eu tenho que amplificar ele 1 milhão de vezes. É exatamente o que esses aparelhos faziam aqui. Eles pegavam um sinal que existiam aqui, muito fraquinho, canalizado pela pirâmide, e por uma tecnologia avançada, eles amplificavam esse sinal, e aí poderiam utilizar isso de uma forma muito mais sábia e estrutural. Vocês estão vendo que é uma coisa que ninguém pensou antes. Que a pirâmide pode ser um módulo de ponto zero. Uma fonte de energia sofisticada, que quando usada com inteligência, poderia suprir cidades inteiras. Cidades inteiras. Tem um filme, tem um seriado aí na televisão chamado Stargate Atlântida, tá? No Sci-Fi. Exatamente, esses caras descobrem os portais e, através da passagem do portal, descobrem a cidade antiga de Atlântida, que está em outro mundo, não está mais na Terra. Quando eles chegam, a cidade está vazia e abandonada há mais de 10 mil anos. Mas só que a hora que eles entram, saem do portal, tudo começa a acender. É igual essas luzes que a gente tem por sensor, Você vai entrando, começa a acender, ligar todas as máquinas. Aí os caras viram que tem uma tecnologia tão avançada, eles queriam saber de onde vinha a energia. Então eles começaram a procurar a fonte de energia. Qual não foi o espanto do cara que a fonte de energia que alimentava uma cidade inteira, mas uma cidade sofisticadíssima, era um treco desse tamanho assim, redondinho, que ficava encaixado dentro de uma máquina. Esse treco pequenininho era um MPZ, um módulo de ponto zero, tirava a energia do vácuo, do nada. E só um módulo alimentava a cidade inteirinha de Atlântida. É inesgotável, pode ficar por milhões de anos funcionando. É como uma estrela não fica queimando por bilhões de anos, mandando uma fonte de energia terrível, fantástica, iluminando a Terra por bilhões de anos. Por que a gente não pode ter esse conhecimento e ter uma fonte de energia inesgotável às nossas mãos? Então, ETs, o Comando Planetário Terra, todas essas inteligências que operam no plano superior, conhecem todas essas regras, essas leis. Então, o segredo de tudo vai ser revelado para o homem quando vocês tiverem a verdadeira ciência da espiritualidade. Vocês vão ver que após a morte, vocês vão ter acesso a esses planos espirituais mais elevados, e vocês vão entender tudo que se passou na Terra, em toda a história da humanidade, você vai entender. Os caras vão explicar para você. Vai ter um outro Lalá do outro lado, um outro Laércio lá, que vai dar palestras para vocês, mais avançadas, com mais abertura, com mais conhecimento. E depois vocês me aguardem depois da morte também. Quando o Lalá morrer, vocês vão continuar assistindo palestra do Lalá. E hoje vai. Porque eu vou continuar trabalhando do outro lado lá. Claro, com mais conhecimento, com mais acesso à tecnologia e informação, a gente vai poder orientar, ensinar melhor as pessoas que estão do outro lado. Nosso trabalho não para nunca. Por isso que os chineses e os taoístas têm uma velha frase: o sábio está sempre no princípio. O sábio nunca termina nada, nunca termina. Ele sempre termina a sua obra e começa outra. Termina outra e começa. Está sempre no começo.
Você nunca pode achar que sua vida está no fim. Você pega um velho que está com 80, não tem mais vontade de fazer nada, minha vida acabou. Para com isso. Você tem que colocar na sua mente que cada dia que começa, você está no começo, está no princípio de algo. Essa é a grande sabedoria, a grande filosofia. Você está sempre no princípio. Ok? Então agora você sabe que as pirâmides podem ter uma origem e um segredo muito mais sofisticado. Por isso, pode usar a tecnologia que você quiser aqui na Terra, você não vai desvendar como a pirâmide funciona. Porque ela foi feita. Porque pega uma tribo de índio, faz o seguinte, imagina uma tribo na Amazônia agora, no nosso século. Encontra uma antena parabólica dessa, encontra até o computador, faz eles fazerem funcionar. Eles vão ficar 100 anos estudando aquela merda e não faz funcionar. Principalmente se estiver desligado da tomada. Não tiver a energia elétrica para alimentar. Né? Eles não sabem nem como alimentar aquela máquina. Por isso que eu falo para vocês, precisa muita evolução para compreender tecnologias avançadas. Não é tão simples. Não é tão simples. E se um único transistor nessa peça toda estiver queimado, ele nunca vai fazer essa máquina funcionar em 100 mil anos. Em 100 anos, você pode deixar ele estudando lá. Porque quando que ele vai fazer um transistor, né? E saber que tem que ter aquelas características, aquelas medidas para substituir, botar ali e fazer tudo funcionar. Não é tão simples. Então é isso aí. Namastê, muita paz a todos.